Receio de perseguição, mas a gente tem plena convicção que até o mês de outubro muitas surpresas boas irão acontecer e o nosso nome se fortalece cada vez mais no Vale do Jaguaribe. A gente teve semana passada, no último final de semana, em Jaguaruana, um evento bacana. A gente desceu um pouquinho para Ibicoitinga, o evento foi melhor do que eu esperava. E aqui também caravanas de diversos municípios vieram nos prestigiar, nos saudar e fortalecer ainda mais nosso trabalho. Capitão, a gente tem sentido, o senhor andando pelo estado do Ceará, a receptividade, mas se fala muito que tem uma estrutura, que tem uma máquina, que tem um poder, que tem um rolo compressor, menosprezando muitas vezes até esse potencial de liderança que cresce cada vez mais no estado do Ceará. O que é que o senhor quer dizer quando surgem essas objeções à sua candidatura? Olha, quem fala isso é porque não acredita no apoio do povo. Eu acho que o maior apoio que a gente precisa ter é o do povo cearense e as pessoas estão muito envolvidas na pré-campanha, estão aderindo de uma forma espontânea. Alguns políticos, inclusive, têm me dito que estão sendo empurrados para vir nos apoiar. Então, acredito que essa eleição é a eleição do povo, é a eleição que vai se sobrepor à máquina administrativa, vai se sobrepor ao poder econômico. E se eu tivesse receio em relação a essas questões, eu nem teria colocado nosso nome. É uma eleição dura para mim e para eles. E a gente espera que o nosso projeto seja o projeto que tenha mais capacidade de convencer as pessoas de que a gente pode ter um Ceará muito melhor. Não adianta dizer que o Ceará está bem porque o desemprego assusta as pessoas, não adianta dizer que o Ceará está bem porque a violência cresce a cada dia. O que as pessoas pedem são equipamentos de saúde que funcionem adequadamente, as pessoas pedem emprego. Aqui em Tabuleiro, por exemplo, foi construído um polo metal mecânico, mas não foi colocado para funcionar. As pessoas querem ver isso funcionando. Não adianta o prédio, não adianta a estrutura física se não estiver funcionando adequadamente. A gente vai focar nisso, em fazer funcionar os equipamentos que geram emprego e renda, em fazer funcionar os equipamentos de saúde. A gente tem aqui um hospital regional do Vale de Jaguaribe, que hoje funciona 10% da sua capacidade. Vamos fazer funcionar 100%, que é o que importa. Não adianta falar em construir um outro hospital sem fazer funcionar primeiro o que já existe. Inclusive, capitão, eu tive essa semana lá no Hospital Regional de Xaramubim com pessoas de Capuí, Russas e Bicuitinga aqui no Vale, sendo levado para Xaramubim porque o Hospital Regional daqui não funciona. A demonstração de que há necessidade de avançar muito em termos de saúde aqui na região. Eu, como eu falei no discurso, trabalhei aqui em Jaguaribe, em Russas, em Limoeiro, trabalhei também no Sertão Central, então a gente conhece de muito perto o interior do estado de Ceará, a gente sabe as dificuldades que as pessoas enfrentam. Como eu disse no discurso, o governante ele tem que olhar para os menores, tem que olhar para quem mais precisa, a prioridade tem que ser quem mais precisa, e hoje no Ceará quem mais precisa do governo do estado são os municípios pequenos que a gente precisa ter uma atenção especial. Capitão Wagner, base aliada é muito importante, partidos e pessoas que fazem parte desses partidos para governar. Quem são hoje os partidos que estão com o senhor? E a pergunta, o PL está decidido a apoiar também o capitão Wagner? Olha, além dos partidos que nós já fechamos, o próprio União Brasil, o PTB, o Avante, as conversas estão bem avançadas. O PL deve definir nos próximos dias se lança candidatura própria ou se apoia a nossa pré-candidatura já no primeiro turno. E a gente tem a convicção de que o apoio desses partidos é importante, porque vão trazer tempo de TV, tempo de rádio para que a gente possa falar com mais cearenses. Quanto mais cearenses escutarem as nossas ideias e nossas propostas, mais capacidade a gente vai ter de ter um bom resultado. Então, é buscando essa parceria, é buscando o fortalecimento do nosso grupo, entendendo que estão vindo ao grupo pessoas que pensam, inclusive, diferente de mim a nível nacional, que a gente vai construir uma ampla oposição aqui no estado, será capaz de vencer a eleição e de fazer um governo para todos. Capitão Wagner, pois não, o vice, pode complementar. Só nas convenções, capitão? Olha, acredito que muito próximo às convenções. Nós temos excelentes nomes, inclusive nomes aqui do Vale de Jaguaribe. Eu me reservei ao direito de não citá-los mais para não gerar constrangimento a alguns partidos, os próprios presidentes. Raimundinho Cordeiro conversou com o senhor sobre isso, querendo uma oportunidade como vice? Olha, eu conversei com o Raimundinho, converso com o Luizinho Girão, conversei com o Bender. Infelizmente o Bender nesse momento está inelegível por conta de uma decisão em relação à eleição de 2016. Temos o próprio Raimundo Matos, temos o Galdense, tem muita gente boa querendo se somar ao nosso projeto e é sinal que a gente está no caminho certo. Se a gente tivesse com dificuldade para encontrar um vice e ninguém quisesse, é porque não estava bem. Se está todo mundo querendo vir ajudar, é porque a gente está bem, há uma perspectiva muito boa de vitória e a gente acredita que a gente tem que ter muito critério nessa escolha desse vice para que seja alguém que agregue, que some e que traga para a gente a capacidade de vitória.
Capitão Wagner, alguns colocam que o Capitão Wagner, né, é o candidato do atual presidente Jair Bolsonaro, outros dizem que o Capitão Wagner é o candidato, né, do povo cearense, de todos os partidos. Diante desse questionamento, qual é o posicionamento do senhor? Olha, Richard, eu sempre digo quando me faz essa pergunta, não é interessante para o estado de Ceará nacionalizar o debate. Se a gente for nacionalizar, a gente vai esquecer que o Ceará hoje tem 61% de famílias na extrema pobreza, que nós temos hoje 700 mil jovens que nem estudam e nem trabalham, que nós temos uma violência crescente a cada dia que só tem uma explicação, ou o governo é incompetente ou o governo tem algum pacto com as facções, o que é mais grave ainda. Então, diante de todos esses fatos, eu tenho puxado o debate para o Ceará, para esses problemas, e nisso a gente acaba encontrando apoio em diversos setores da sociedade, nas diversas regiões, o que é mais interessante. Hoje nós temos apoiadores que a nível federal votam em vários candidatos a presidente. Então, nosso foco é esse. Eu tenho plena convicção que, ganhando a eleição, a gente vai precisar sentar com o presidente, quem quer que seja. Se for o presidente Bolsonaro, a gente vai sentar. Se for o Lula, a gente vai sentar. Então, eu tenho que ter o Ceará como prioridade e é assim que a gente vai conduzir a campanha. Quero perguntar, o senhor a gente assiste os vídeos nas redes sociais, o senhor tem andado no estado do Ceará e tem participado diretamente com aquele povo mais necessitado, seja os produtores, seja agricultores, né, seja a dona de casa, sentindo o problema do dia a dia. Capitão, isso é importante, porque a gente não vê quase, a gente vê os candidatos mais, alguns aí, os adversários reunidos entre suas equipes. O que o senhor tem sentido dessa realidade e qual a importância disso para um pretenso governo? Primeiro a gente tem que demonstrar para quem está lá na ponta que eu sou um cidadão como qualquer outro, que a gente tem a convicção de que a gente não é melhor do que ninguém. Está aqui, ó, meu pré-candidato a deputado federal segurando aqui o microfone para que a gente possa dar essa entrevista. Então nosso grupo não tem vaidade, nosso grupo está despido de qualquer interesse em se beneficiar. Quando eu digo, Richard, que eu vou, ganhando a eleição do governo do estado, entregar a casa do governador para que as famílias carentes possam ser assistidas lá, eu estou falando do fundo do coração e eu vou fazer isso. Quando eu digo que eu não vou gastar 2,5 milhões para parar o gramado do palácio, é porque isso é um exagero. Quando eu digo que eu não vou gastar 16 milhões de reais, 36 milhões para reformar o estacionamento do palácio, é porque isso é um exagero. Então nós temos plena convicção que é cuidando dos mais humildes, é gerando oportunidades que a gente vai transformar o Ceará num lugar muito melhor para se viver. Para finalizar, a segurança do Ceará hoje é o grande tema, o grande problema. Tem solução no seu governo? Tem, eu não tenho dúvida disso. Basta que nós tenhamos um governador de pulso firme e coragem para enfrentar de frente o problema que todo mundo conhece. Todo mundo sabe onde é que está o problema, onde é que mora o criminoso, o que ele está fazendo. Pena que o governo do estado não quer encarar de frente esse problema. É inadmissível que nós tenhamos pessoas sendo expulsas das suas casas e o governo finge que não está acontecendo. Deixem de trabalhar, porque estão sendo ameaçados por facções e a gente tem visto isso acontecer a cada dia. Ou a gente tem um governador com pulso firme e coragem para enfrentar o problema, ou então a gente vai ter um governante como os últimos que preferem delegar a responsabilidade e colocar a culpa só no governo federal, é o que eles sabem fazer. Capitão, você carrega a patente no nome de guerra, né, no nome da disputa, e a gente nota que você tem tentado aí conseguir fazer uma imagem mais abrangente, saúde, educação, misturando. Existe na estratégia de pré-campanha uma intenção clara de tirar a marca só do capitão para as eleições deste ano? Questão estratégica eleitoral, existe isso? Olha, eu acho que as pessoas precisam conhecer o Wagner, que além de capitão da polícia, é professor, é pai, é alguém que está preocupado com a questão da geração de oportunidades no nosso estado, e é o que de fato o cearense quer ver nesse momento. O cearense tem a convicção que a violência é um grande problema, mas ele também precisa de um governante que tenha a capacidade e a coragem de reduzir os impostos. Se a gente não tiver a coragem de fazer diferente, a gente não vai ter um resultado diferente. Eu cito sempre o governador de Minas Gerais, que ganhou a eleição em 2018 e pegou um estado quebrado, e teve a coragem de reduzir os impostos, e mesmo reduzindo os impostos, ele fez com que a atividade econômica gerasse um aumento na arrecadação, e com isso ele colocou as contas do estado em dias. É uma conta que a gente precisa explicar com mais tempo, mas é isso que a gente quer fazer no estado de Ceará. Eu estava debatendo muito essa questão da redução dos impostos, e o lado de lá estava dizendo que reduzir o ICMS não ia gerar uma redução na conta de energia. Hoje o G1 noticiou, ao reduzir o ICMS, a gente vai ter uma redução na conta de energia de 12%. É coisa que a gente não está acostumado, a gente está acostumado a ver aumento, e se a gente tiver a coragem de reduzir o ICMS, a gente vai ver as contas de energia, de telefone e de gás reduzirem, bem como o preço do combustível no posto de gasolina. Então o senhor é a favor desse projeto do deputado Danilo Forte,
né, onde inclusive até o ex-governador, atual senador Cid Gomes, movimenta-se totalmente contrário e outros. O senhor é totalmente a favor? Totalmente a favor do projeto, inclusive eu já disse, se o Senado não aprovar, capitão Wagner, governador, já no ano que vem, a gente vai implementar essa medida no estado de Ceará, porque eu vou repetir, você sacrificar o governo, você vai estar ajudando o contribuinte. A gente tem que parar de exigir do agricultor, da pessoa que perfura o seu poço profundo, do comerciante, que ele pague mais impostos. É o que o governo faz todo dia. Pague mais um pouquinho de imposto, mais um pouquinho, e o contribuinte não aguenta mais. Então está na hora do governo dizer, peraí, eu vou me sacrificar um pouco para aliviar, para que o contribuinte tenha mais dinheiro no bolso. Vai quebrar o Estado não, capitão? Não tem como quebrar, porque o Estado hoje, Richard, tem 11 bilhões guardados no cofre. 11 bilhões guardados, de tanto que aumentou os impostos, ele conseguiu acumular esse amontoado de dinheiro que não está servindo aos mais carentes. Se o governo estivesse matando a fome dos pobres, eu dizia, o governo agora está fazendo certo. Se o governo estivesse gerando emprego e renda, eu ia aplaudir e dizer que o governo está certo. Agora a gente tem muito dinheiro no cofre e esse dinheiro está sendo utilizado única e exclusivamente para luxo do governo. Reformar estacionamento do Palácio, gastando 36 milhões, gastar 2,5 milhões para parar gramado, do Palácio da Abolição, é você construir equipamentos que não vão entrar em funcionamento. Então, eu tenho que repetir, a prioridade do nosso governo vai ser investir nas pessoas, cuidar das pessoas e gerar emprego para quem quer trabalhar. Minha última pergunta, a última para liberar, que eu sei que a correria é grande. Cearense que fez o M. Dias Branco crescer, o Apivida crescer, a Brisanet crescer. Temos o Marcos Holanda, que foi presidente do BNB, um economista conhecido nacionalmente também. Temos o Igor Luceno, um jovem economista que hoje é comentarista da CNN, da Globo, de todas as emissoras de TV. Então, quadros nessa área nos sobram. Então, a gente não vai ter dificuldade para ter um bom nome, não só na área econômica, mas também na área do turismo, na área da agricultura. Eu faço questão de frisar. Nós temos no nosso time hoje o melhor secretário de Agricultura dos últimos tempos, que é o Carlos Matos, que fez os cearenses entenderem que tudo que se planta no Ceará, desde que tem água, dá para se colher. Então, estou muito feliz com a equipe que a gente está construindo e muito em breve a gente vai ter a capacidade de montar uma seleção que vai ter à frente alguém que lidere e vai ser um capitão com a bênção de Deus. Valeu,